Nessa aula, a gente vai aprender sobre as funções das notas nas escalas e dos acordes no campo harmônico. Começando na escala, o que a gente tem que ter em mente? Cada nota é um grau e cada grau vai receber um nome de acordo com a sua função. Vamos começar aqui, ó. Primeiro grau. Primeiro grau, ele vai receber o nome de tônica. Tônica. Ele dá um nome do tom, ele é a nota mais importante, a nota principal. Segundo, a gente vai chamar de supertônica, porque ele está sobre a tônica, ele vai estar logo depois da tônica, ok? Supertônica, segundo grau. Terceiro grau, a gente vai dar o nome de mediante. Mediante. Ela vai estar ali entre a tônica e as demais mais importantes da escala, ok? Então a gente vai ter, ó, tônica, supertônica, que está sobre a tônica, mediante. Quarto grau, a gente vai ter a subdominante. Subdominante. O nosso quinto grau é a dominante. Dominante. Sexto grau, superdominante, porque vai estar acima da dominante, tá? Superdominante. E o sétimo grau, ela vai receber o nome de sensível. O oitavo nada mais é do que a repetição da tônica, tá? Então eu não vou colocar que é a tônica novamente. Bom, dentro da escala, cada grau desse aqui vai ter uma função muito simples. A tônica, ela vai gerar pra gente aquela sensação de estabilidade, de repouso, de conclusão. A sensível, ela vai fazer ela vai ser o oposto da dominante. Ela vai gerar tensão, instabilidade, para que quando a tônica chegar, a tônica dê essa sensação de tranquilidade, de repouso, de estabilidade. Nós temos aqui outras, por exemplo, a dominante. Na escala, ela não vai ter a mesma sensação do que no campo harmônico, mas ela também tem um pouco dessa instabilidade da sensível, tá? A subdominante, ela tem uma característica de como se fosse saindo para poder trazer argumento para a conversa, sabe? Quando a gente está trocando uma ideia, aí a gente está estendendo ali a conversa, saindo fora ali da mesmice, sabe? Dando mais assunto para o negócio acontecer. A subdominante tem essa ideia, né, de ser um elemento para acrescentar assunto, né? Ela sai fora desse eixo aqui de ou só repouso ou só tensão. Ela vai para um outro caminho. E aí a gente tem a mediante, que vai estar brincando aqui nesse caminho e tal. Para a escala, as mais importantes da escala são tônica e sensível. Elas é que vão trazer para a gente essas sensações de instabilidade mais evidente e conclusão mais evidente, ok? Agora a gente precisa pensar que para os mesmos graus, tanto da escala quanto do campo harmônico vão receber os mesmos nomes. Porém, aqui a gente vai ter uma diferença no grau de importância. A mais importante de todas, assim como na escala, vai ser a tônica. Agora a gente já está falando de campo harmônico, tá? Tônica. Logo depois, a gente tem subdominante e a dominante. Com esses três graus aqui, a gente tem os mais importantes dentro da música. Temos tônica, subdominante e dominante. Harmonicamente falando, a movimentação que esses três acordes vão estar fazendo
são suficientes para poder compor uma música. Tanto que as músicas que geralmente têm 3 acordes, elas vão ter esses 3 acordes presentes, na maioria das vezes. As que têm 2 acordes vão ter a tônica ou a subdominante, a tônica e a dominante. Geralmente é isso, mas por causa da função que elas exercem. Eu vou pegar meu violão aqui e vou dar alguns exemplos para a gente poder entender como que vai funcionar a ideia de tônica, subdominante e dominante. A sensível aqui, ela vai fazer a função de dominante. Por quê? Quando a gente pensa em harmonia, a gente já não tem mais muitas funções. A gente tem apenas 3. Função de tônica, função de subdominante e função de dominante. Aí, o que a gente pode pensar a respeito disso? Algumas aqui vão cumprir a função de tônica, outras vão cumprir a função de subdominante e outras vão cumprir a função de dominante. Então eu vou apagar aqui e vou colocar apenas esses 3 elementos aqui, essas 3 funções, e eu vou colocar cada grau no seu devido lugar. Quando a gente está falando de escala, a gente pensa no nome do grau, não vai pensar tanto na função. Mas quando a gente fala de campo harmônico, a gente está falando de função. E aí, os graus vão se adaptar a determinada função. Então vamos lá. Primeira função, tônica. Tônica. Segunda função, subdominante. Subdominante. E dominante. Os que vão ter essa função explícita vão ser o primeiro grau, que é a tônica, explicitamente tônica. Quarto grau, explicitamente subdominante. Quinto grau, explicitamente dominante. Esses graus não vão mudar a função, não vão se enquadrar em outras funções, eles vão estar sempre ocupando esse lugar aqui, ok? E aí, a gente vai ter outros graus que vão também cumprir essas funções. E aí a gente vai ver, quando a gente estiver estudando as relações entre um acorde e outro, que a gente vai chamar de relativos, graus relativos, a gente vai voltar nesse assunto aqui, só para a gente poder entender por que eles têm tanta relação, que eles estão tão ligados nas funções por causa das suas relações diretas com os seus acordes. A gente vai ver isso aí mais pra frente, você pode ficar tranquilo. Ó, o primeiro grau, o sexto grau, eles vão cumprir a função de dominante. De subdominante, eu vou ter o quarto grau e o segundo grau. De dominante, eu vou ter o quinto grau e o sétimo grau. Aí a gente vai sentir falta aqui do terceiro grau. O terceiro grau, para a maioria dos estudiosos, eles vão classificar o terceiro grau como tônica. Mas o terceiro grau, ele não dá nem sensação de tônica, nem de dominante e nem de subdominante. Então, ele é um acorde que ele vai ficar ali meio perdido, e aí a gente vai, na maioria das vezes, até deixa de utilizar o terceiro grau dentro dessas funções. Utiliza ele como um acorde de passagem, como um acorde fazendo papel, não de tônica, mas papel de dominante para um outro acorde. Quando a gente faz um empréstimo de um campo harmônico próximo ali, né, que eu pego um acorde emprestado que não está dentro do meu campo harmônico, aí eu brinco com esse acorde, mas ele utilizado como tônica, subdominante ou dominante dentro desse esquema aqui, ele não vai entrar. A maioria dos teóricos coloca ele aqui. Eu vou colocar só por questões didáticas, tá? Mas, a depender do caso, a gente enquadra ele como dominante de um outro acorde. Mas eu vou deixar aqui porque a maioria dos livros teóricos apresentam um terceiro grau sendo grau tônico, ok? Então aqui a gente tem essas funções. Agora eu vou dar alguns exemplos, tanto de acordes, né, de campo harmônico, tanto
de escala para vocês ouvirem e sentirem a ideia. Começando pela nota Dó, a gente vai fazer, vocês vão ouvir os sons da escala, ó, tônica, e a sensível tá aqui, ó. E a próxima tônica. A sensação que eu falei tá aqui. Então vamos pensar, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A instabilidade que a sensível traz. Dó, que traz a sensação de conclusão. Agora pensando nisso aqui, com outra nota, né, fazendo a partir do Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Agora vamos pensar como acordes. Dó sendo a tônica, Fá sendo a subdominante, Sol sendo a dominante e Dó sendo a nossa tônica. Aí aqui, ó, vamos trabalhar pensando no Dó como a tônica, no Ré menor, que é o segundo grau, como subdominante e no Sol como dominante e voltando para a tônica que é Dó. Ó, vamos lá. Dó, Ré menor como subdominante, Sol e voltando para o Dó. Sensação de estabilidade e conclusão. Agora vamos pensar numa outra ideia. Vamos colocar aqui, ó, o Si diminuto e o Dó tônica, né? Então vamos pensar, ó, Dó como tônica, Fá como subdominante, Si diminuto como dominante. Vamos lá, Dó, Fá, Si diminuto e Dó. Fica top. Agora vamos pensar na outra dominante aqui, ó. Vamos pensar no Lá menor como dominante e o Sol como o Lá menor como tônica, Ré menor como subdominante, Sol como dominante, concluindo o Lá menor. Lá menor, Ré menor, Sol e Lá menor. A sensação de conclusão não é tão grande quanto o Dó, mas dá uma sensação bem próxima. Vamos fazer agora Lá menor, Ré menor, Si diminuto e Lá menor. O Si diminuto ainda dá uma sensação mais agradável, né? O Lá menor, do que o Sol com o Lá menor, né? Vamos pensar aqui agora. Mi menor como dominante, Ré menor como subdominante e Sol como dominante. Vamos lá. Mi menor, Lá menor, Sol e Mi menor de novo. Tá vendo? Mi menor ele não dá a sensação de conclusão, não dá a sensação de estabilidade. Mas vamos tentar agora com o Si diminuto como dominante. Então vamos pensar, ó, Mi menor como tônica, segundo, Ré menor como subdominante e Si diminuto como dominante, voltando para o Mi menor. Ó, Mi menor, Ré menor, Si diminuto, Mi menor. Não tem a mesma sensação, mas dá uma ideia. O que é certeza é Dó como dominante, Fá ou Ré menor como subdominante, Sol e Si diminuto como dominante. Funciona perfeitamente, concluindo no Dó. Isso aqui já abre a nossa mente para pensar em possibilidades de pensar em harmonias, né? Posso brincar aí com as harmonias. Daqui a pouco a gente vai aprender. Em aulas mais para frente a gente vai ver como fazer essa brincadeira de pegar acordes de outros campos harmônicos, de brincar com o próprio campo harmônico, trocando os acordes de lugar, substituindo um acorde para o outro, acrescentando acordes. A gente chama de reharmonização. O princípio está aqui nas funções dos acordes, beleza? É isso aí. Eu te espero na próxima aula.